Shalom, amados. Gostaria de estar trazendo uma mensagem para vocês nessa noite. Gostaria de estar falando sobre fé. Como todos sabem, nós estamos passando por momentos difíceis, momentos em que muitas pessoas andam no desespero, estão desesperadas, sem esperança, sem saber o que vai acontecer no futuro, tanto com essa doença que está assolando o mundo, inclusive o nosso Brasil, que se esperava que não fosse uma coisa tão grave, mas infelizmente se tornou algo grave, né? Uma doença aí que mata, uma doença que é contagiosa, altamente transmissível, né? E esse é o momento que a gente vive. Mas é como eu digo, tudo é permitido. Na verdade não, tudo o que acontece é permitido por Deus. Sem a permissão dele, como diz a própria palavra, nem uma folha cai da árvore. Um Deus que conhece a quantidade de cabelos que nós temos em nossas cabeças, né? Um Deus que sabe a quantidade de estrelas que tem no universo, que para o ser humano é algo incontável, não tem como contar, ninguém sabe, né? Por vias naturais, ninguém sabe a quantidade de estrelas que tem. Agora imagine, um Deus que é dono de tudo, é um dono do céu, dono da terra, criador de tudo, inclusive de nós, seres humanos. Se não fosse pela permissão dele, isso não estaria acontecendo. Tudo que acontece, ele permite. Sem a permissão dele, nada acontece. Inclusive, é assim com a nossa própria fé. A fé que nós temos não vem de nós mesmos, mas a fé é dom de Deus. Jesus Cristo, a palavra diz também que ele é o autor e consumador da fé. E de que forma que nós podemos adquirir uma fé, aquela fé que ele pediu, do tamanho do grão de mostarda, que é uma fé poderosa. Agora imagine uma fé maior do que um grão de mostarda. Nós temos que, nesse momento, buscar mais o Senhor, buscar ler a sua palavra. A fé é algo indispensável na vida do cristão. A fé faz com que ele se aproxime de Deus. O cristão, o ser humano se aproxime de Deus. A fé, como a própria palavra diz, é crer em algo que não vemos, mas que temos certeza de que vai acontecer. Gostaria de estar lendo com vocês um versículo da Bíblia. Romanos 10, 17 diz assim: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Isso quer dizer que, conforme a gente lê a palavra de Deus com fé, essa fé será aumentada. Será gerada uma fé que pode transportar os montes de lugar. O próprio Jesus falou, se nós tivéssemos fé, nós faríamos coisas maiores do que ele fez. E todos sabemos que o que Jesus fez quando esteve nessa terra, na forma humana, né? No ministério dele que durou dos 30 aos 33 anos, em 3 anos ele fez muitos milagres. Ele curou enfermos. Ele ressuscitou mortos. Ou seja, ele fez o impossível aos nossos olhos acontecer. Estão me entendendo? Olha só. Ele mesmo disse que se nós tivéssemos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, nós faríamos coisas maiores do que ele.
E ali diz nesse versículo que a fé vem através da leitura da palavra de Deus, através da palavra do Senhor, a Bíblia. Ali está o segredo, ali está a chave de se ter fé. A palavra de Deus nos ensina, nos mostra através de muitas histórias de pessoas comuns, como nós somos, pessoas que tiveram uma fé, que mudaram suas circunstâncias, literalmente mudaram, viraram o jogo, como se diz por aí. Como Ana não podia ter filho, ela orou a Deus e Deus concedeu que ela tivesse um filho, Samuel. Uma história muito conhecida por nós. Quem lê a Bíblia, quem é cristão, conhece essa palavra. Eu poderia citar várias pessoas, vários personagens bíblicos aqui, mas eu gostaria de citar mais um que eu acho muito importante, que se trata sobre fé, Abraão. Ele teve uma fé tão grande e outra coisa, ele teve uma obediência tão grande a Deus que ele aceitou entregar o seu único filho que teve com Sara, o filho da promessa. Ele teve outro filho, mas esse era o filho querido, o filho da promessa, o mais especial. O filho que Deus tinha prometido para ele, ele aceitou, conforme Deus pediu, ele aceitou entregar esse filho em holocausto ao Senhor. Tamanho era a devoção, tamanho era a obediência e tamanho era a fé desse homem. Eu fico admirado quando eu vejo essa história, quando eu leio, porque me toca. E inclusive um filme inspirado nessa passagem, e eu não aguento sem derramar uma lágrima, porque é uma coisa muito emocionante. E não só citando o próprio Abraão, mas como seu filho Isaac também, né? Porque Abraão teve a fé, ele quis agradar a Deus através dessa entrega do filho, ele teve fé que Deus pediu teria um propósito. Tudo que Deus pede tem um propósito. E ele creu. E ele levou, né, o filho dele para ser sacrificado. E eu me admiro também com a obediência desse filho. Eu creio que já estava meio que se passando, quando eles estavam subindo aquele monte, já estava se passando na mente dele que ele olhou, nós vamos oferecer um holocausto, mas não tem um animal aqui para nós oferecermos a Deus. Eu creio que ele já tinha no seu consciente de que ele era a oferta. Agora imagine, né, o tamanho da fé desse rapaz. Ele subiu com o pai dele e chegando lá, ele, acho que talvez angustiado ali, né, pensando, meu Deus, o que vai acontecer nesse monte? Cadê o animal para o sacrifício? Certo, ele pensou, eu devo ser o sacrifício, eu vou perguntar para o meu pai. E ele resolveu perguntar para Abraão, pai, onde está o animal? E o pai calado, com aquele semblante triste, né? Abraão falou para ele, Deus proverá um animal. E os dois seguiram com a fé que Deus deu para eles, porque a fé é um dom de Deus. E eles subiram aquele monte e quando Abraão foi sacrificar, imolar o filho, Isaac,
ouviu uma voz e disse: não faça nada ao menino, porque você já provou que você me ama, você provou a fé que você tem em mim. E Abraão olhou para um lado e tinha um cabrito, né? E isso foi a palavra que ele falou, que Deus proveria o animal, e ali estava o animal para o sacrifício. Isso foi uma grande prova de fé. E o que eu quero dizer com essa palavra, que apesar das circunstâncias que nós estamos vivendo, nós devemos ter fé que isso vai mudar, que Deus vai trazer a cura, vai usar uma pessoa, alguém que vai descobrir a cura, o remédio, a vacina. E também não precisamos ficar incomodados ou preocupados com a situação financeira. Se nós tivermos fé, tudo se resolverá. A fé, como eu disse no começo dessa ministração, dessa palavra, é acreditar naquilo que nós não vemos, mas ter a certeza de que isso vai acontecer. Então que nós viemos a ter fé nesse momento, nós viemos a ter a esperança. Até como eu disse na ministração que o pastor fez esses dias na nossa igreja, a fé é acompanhada da paciência. Se nós tivermos paciência, nós temos fé. Essa foi a palavra que ele ministrou e eu achei muito interessante, porque me remeteu a uma outra pessoa, um outro personagem bíblico, Jó. Era um homem muito rico, poderoso, tinha muitos bens, muito gado, vários filhos, tinha uma vida próspera, mas lhe foi tirado tudo o que tinha e ele permaneceu firme, permaneceu com fé. Permaneceu tendo fé, acreditando que Deus, uma hora, ia intervir naquela situação. E é isso que nós devemos crer, que Deus vai intervir nessa situação, nessa crise. Nós vemos hoje os jornais, as notícias, só tem notícia ruim. Só que o mundo quer que nós creamos que não tem solução. O mundo quer que nós percamos as nossas esperanças. O mundo quer que nós nos desviemos do caminho do Senhor. O mundo quer que nós nos preocupemos com todas essas notícias que temos visto, mas nós somos diferentes. Nós somos pessoas guiadas pelo Espírito Santo de Deus. E eu creio que Deus vai mudar essa situação global que tem acontecido, né? Doença, corrupção, perseguição política, os poderes brigando, né? Os três poderes brigando lá, tá acontecendo uma verdadeira guerra na política, num momento tão sensível. Mas nós temos um Deus que é maior do que tudo isso que está acontecendo. É um Deus provedor, é um Deus de milagres, é um Deus que nos produz a fé em nosso coração. Ele que manda, né, que tenhamos essa fé. Jesus pediu, né, para os seus discípulos: tenham fé. E em alguns momentos advertiu-os dizendo: homens de pequena fé. Mas que permanecemos com fé, que tenhamos fé. Gostaria de ler mais um versículo rapidinho antes de acabar meu tempo, que está Efésios 2, do 8 ao 9, e diz assim: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Bem rapidinho, o que quer dizer isso? A fé sem obras é morta, mas
as obras não podem ser consideradas para a nossa glória. As obras devem ser feitas para que Deus se agrade de nós, não para sermos vistos por homens. E ali também diz que a fé vem de Deus, é dom de Deus. Então que permaneçamos com fé, confiantes na vitória, em nome de Jesus. Eu espero que esta palavra tenha abençoado vocês, tenha tocado seus corações e permaneçam firmes, com fé em Deus, o nosso provedor, o nosso guia, o nosso mestre, o nosso ajudador, Deus soberano. Glórias a Ele. Shalom. Deus abençoe a todos.